Olá pessoal, tudo bem? Na receita de hoje vamos fazer pão francês igualzinho àquele da padaria, tá? Nós temos aí um vídeo de pão francês, mas aquele vídeo já está um pouco ultrapassado, então nós vamos renovar o vídeo agora. Nós vamos utilizar somente farinha de trigo, açúcar, sal, fermento biológico e melhorador de farinha. Além desses ingredientes, só água, tá? Só água. Vamos lá então. Nós vamos precisar de 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá gente? Ou seja, farinha de trigo tradicional. Nós vamos acrescentar uma colher de sobremesa, bem cheia, tá? De melhorador de farinha, uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo, pode ser qualquer marca, tá gente? Desde que seca biológico, seco e instantâneo, uma colher de sopa, tá bom? Uma colher de sopa de açúcar. O açúcar aqui nesse caso, pessoal, é só para corar, ajudar a corar o pão, tá? Eu estou aqui com 240 ml de água e nós vamos adicionar aqui aos demais ingredientes e vamos começar a misturar a nossa massa. A água, nesse caso, eu estou usando água gelada, tá? Agora, se você mora numa região muito fria, pode ser água em temperatura ambiente. Eu estou aqui com mais 120 ml de água. Essas vasilhas minhas, elas têm as medidas aqui, então eu sei quanto estou acrescentando de água, mas eu vou lhe falar no final quanto foi o total de água, tá, gente? A gente vai acrescentando aqui água aos poucos, que é para não passar do ponto, não é? A massa não pode ficar nem dura demais, nem mole demais. Vamos continuar aqui misturando a massa. Então, até o momento, eu já utilizei 240 com mais 120, dá 360 ml de água. Eu vou lhe falar o total de água logo que eu termine aqui de preparar a massa. Mais água. Como a massa ainda está muito dura, vou acrescentar aqui mais água. Aí você pode estar se perguntando, mas qual é o ponto que a massa, que eu sei que o ponto da massa está boa? Ela não pode ficar seca, ela não pode ficar dura, feito uma massa de empada, tá? Ela tem que estar bem molhadinha, mas também tem que ser uma massa que te dê uma facilidade para você trabalhar os pães depois, não é? Então não pode ser mole demais também. Ela tem que ter uma certa mobilidade para você trabalhar os pães. A gente vai aqui, ó, trabalhando a massa, trazendo a água para dentro dela e a gente já está chegando num ponto ideal de massa, mas eu acho que ainda vou acrescentar um pouquinho mais de água, ainda está um pouquinho duro. Então pessoal, acrescentei um pouquinho mais de água, dá um total de 400 ml de água, tá bom? Agora a gente vai aqui unindo, trazendo a água, não é, para dentro da massa. Se você tiver a batedeira, ela faz um trabalho melhor, caso contrário você pode mexer como estou fazendo aqui. Vamos continuar então unindo aqui a massa, tá bom, gente? Então, pessoal, a gente conseguiu limpar todo aqui o fundo da vasilha onde está a massa. A massa soltou daqui da vasilha, já tá boa a massa para se continuar então o trabalho dos pães. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar essa massa descansar, tá? Olha o ponto aí da massa aí, ó. A massa não pode ficar dura demais, mas tem que ser uma massa que te dê mobilidade para trabalhar os pães, como eu já disse. Vamos então deixar a massa descansar. Agora nós vamos polvilhar o mármore aqui com farinha. Vamos polvilhar aqui com farinha onde nós vamos colocar a massa. A gente vai ajeitar ela aqui um pouquinho, vamos colocar ela aqui em cima e não pode deixar de cobrir a massa, tá, gente? Porque senão a massa vai ressecar por cima e isso acaba atrapalhando toda a fermentação, que é o que a gente quer agora. Cobre bem a massa e vamos esperar essa massa dobrar de volume. Vou marcar o tempo para vocês. Então, pessoal, 45 minutos depois e a massa ela já está uma esponja, nós vamos voltar a trabalhar, tá? A temperatura ambiente aqui do meu local tá oscilando entre 28 e 26 graus. Por aí você tem uma ideia como você vai trabalhar a massa aí, porque estando frio a massa fermenta mais devagar e estando mais calor a massa ela fermenta mais rápido. Então só para você ter uma noção. Vou adicionar agora mais ou menos meia colher de sal, meia colher de sobremesa de sal, meia colher de sobremesa de sal e nós vamos trabalhar a massa. Você vê que ela esponjou mesmo, né? Agora você vê ela voltar ao volume normal dela, sem fermentação, e a gente acrescenta esse sal, a gente vai agora sovar a massa, ou seja, cilindrar, não é? Até o ponto que a gente possa trabalhar as peças, ou seja, os pães.
Eu vou marcar quantos minutos eu vou levar sovando a massa, que é para passar para vocês, tá bom? Mas a sova é tão somente esse movimento aqui, ó. A gente vai fazer isso até sovar a massa no ponto de trabalhar os pães. Então, pessoal, 3 minutos de sova e a massa já está no ponto da gente poder trabalhar os pães. Você sente que a massa está bem cilindrada quando ela começa a ficar bem pegajosa, ó, bem pegajosa e bem elástica, tá? Esse é das maneiras da gente ver quando a massa ela está bem cilindrada. Outra maneira é você pegar ela assim e você esticando. Quanto mais você conseguir esticar ela sem ela rasgar, é porque a massa está num ponto bom. Agora a gente vai trabalhar então os pães. Então, pessoal, vou utilizar um pouco de óleo aqui, espalhar aqui no mármore, que é só para a massa não agarrar. E vou também, né, passar um pouco aqui em cima da massa, mas isso é só para a massa não ficar agarrando, tá bom? Se você vê aí alguém ensinando a fazer pão de sal, botando ovo, botando banha, botando gordura, gente, não existe isso não. Da pão de sal não leva isso. Pão de sal é tão somente esses ingredientes que você viram eu colocar aqui na massa. Se colocar algo além disso, não é mais pão francês, tá bom? A gente vai então cortar os pães. Isso aí vai o tamanho do pão, você que vai determinar. Se você quiser um pão grande, daqueles que você vê aquelas bisnagas de 200 gramas, tem que cortar com 250 gramas. Eu não vou pesar não, vou cortar aqui mais ou menos ó, o tamanho do que seria o pãozinho francês, não é? Então, ó, o tamanho é mais ou menos esse. A gente faz uma tira e corta aqui na palma da mão, ou seja, entre os dedos e a mão, não é? E aí a gente já tem então o tamanho que vão ficar aqui os pães. Então, nessa quantidade de farinha que nós usamos para fazer aqui a massa, vamos ver quantos pães vão dar. Mais ou menos aí 12 pãezinhos, ou se você tirar um pedacinho e colocar aqui dá mais, vamos deixar 12 mesmo, 12 pãezinhos. E a gente agora vamos enrolar essas peças e vamos colocar aqui onde nós passamos o óleo, é para não agarrar, não é? Vamos enrolar dessa forma, trazendo a parte de fora aqui para dentro, ó, pressionando aqui em cima do mármore. A gente cria aqui como se fosse mesmo umas broinhas, mas é tão somente aqui a forma que a gente vai dar para a gente deixar ali a massa descansar até continuar então a modelagem do pão francês, tá? Nós estamos fazendo pão francês daqueles de 50 gramas que você encontra na maioria das padarias aqui do estado do Rio de Janeiro e não sei se em outros estados também é assim. Eu vou dar uma bebida na mão aqui com óleo, vou passar aqui por cima das peças aqui, ó, e vamos cobrir novamente. Nós vamos cobrir novamente, eu uso um plástico. Eu utilizo ele sempre aqui para trabalhar os pães. Vamos cobrir com plástico e vamos esperar dobrar de volume novamente, ok, gente? Vamos aguardar então. Vou marcar o tempo para vocês, tá bom, gente? Meia hora depois e nós temos aqui as peças bem esponjadas. Nós vamos começar a definir então aqui os pães. Vamos retirar aqui, ó. Você vai pegar essa massa que ela está bem esponjosazinha. Você vai abrir ela aqui um pouco, ó, esticar bastante, bater aqui em cima, tá? Ó, esticando bem ela assim, você já vai começar a enrolar ela aqui, ó. Dá uma puxadazinha sem soltar ela de lá, ó. Pronto, nós temos aqui um pãozinho pronto, tá bom? Vou deixar ele aqui, vamos fazer a mesma coisa, ó, com a ponta do dedo aqui, ó. A gente abre, bate no mármore, segura ela lá, estica, retira essa esponjosidade da massa e vamos enrolar, leve pressão. Temos aqui o outro pão e vamos fazer assim então em todas as peças, tá? Esse é um trabalho que seria feito pela máquina chamada modeladora. Essa modeladora é só a gente pegar a peça aqui e botar que o pão já sai enrolado já assim. Mas como nós não temos, então nós vamos enrolar ele manualmente, ou seja, artesanalmente nós vamos fazendo aqui os nossos pães. Tá bom, gente? Vamos fazer isso em todos os pães. Então, pessoal, nós temos que arrumar agora tabuleiros quanto mais baixo possível, tá? Quanto mais baixo, melhor. Mas como eu não tenho tabuleiro baixo demais, tem que ser esse aqui mesmo. Então eu vou arrumar aqui, amassar aqui a costura do pão e vou arrumar ele aqui. Então, pessoal, a gente tem que guardar aqui um espaço de 2 dedos, mais ou menos, da distância de um pão para o outro, no mínimo, tá? Você vai sentir que a massa ela já está fermentando, não é? Então tá aqui, ó, os primeiros 4 pães. Você não pode esquecer de amassar bem aqui a costura do pão e colocar essa costura para baixo, tá bom? Amassa bem aqui a costura, coloca para baixo. Você vai sentir o pão bem esponjoso já. A fermentação ela já está bem acelerada. Se você que tiver com mais tempo e quiser trabalhar esse pão sem correr
correria, você pode diminuir a fermentação. Você pode diminuir a quantidade de fermento, tá bom? Mas se você quiser um pão rápido, então use aí essa medida de fermento. Sendo que se você diminuir a medida de fermento, todo o tempo ele vai ser alterado. Todo o tempo da receita vai ser alterado, tá? Então tá pronto aqui, ó. Deram 4, 8, 12 pãezinhos franceses. Nós vamos então levar ele ao armário fechado, tá? Sem nenhum tipo de ventilação, que é para a massa não criar aquela casca aqui por cima, ou seja, não ressecar. Vamos lá então. Vou colocar aqui nessa geladeira, tá desligada. Então nós vamos colocar aqui e esperar a massa fermentar. Como de costume, vou marcar o tempo para vocês. Sendo que tem que fechar, tá, gente? Tem que fechar e aguardar completamente a fermentação. 15 minutos antes de colocar o pão no forno, nós vamos ligar o forno. Vamos colocar uma vasilha com água bem lá no final do forno e vamos aguardar 15 minutos o forno esquentar aqui para que a gente possa então estar assando o pão, ok, gente? Então, pessoal, 1 hora depois e os pães eles já estão num ponto bom para ir ao forno. Então o que a gente precisa agora é dar um corte aqui no pão, mão leve, tá, gente? A mão tem que estar de leve, não pode pesar a mão não, é só a navalha bem afiada que vai cortar aqui o pão e nós já vamos levar ele ao forno e, como eu já disse antes, forno pré-aquecido 15 minutos antes. Você nota que a massa ela não arreia em nada, senão que a massa está bem firme, não é? Ou seja, a massa foi bem trabalhada, a quantidade de reforçador bem colocada. E agora a gente vai levar aqui ao forno. Vou colocar aqui no forno pré-aquecido, vapor lá no fundo e a gente vai colocar aqui os pães para assar. Então, pessoal, 20 minutos de forno a 200 graus, nós vamos retirar aqui os pães. Então, pessoal, 20 minutos de forno, ó, o pão ele está com lastro bom, o pão ele está roliçozinho que nem o pão de padaria, né? A única diferença que você está notando é que o pão ele não abriu pestana, aquela casquinha, não é? Mas isso é devido... Estou passando aqui uma margarina que é para dar um brilho a mais aqui no pão, tá? Enquanto ele está quente assim, é bom passar essa margarina para dar um brilho a mais aqui. Mas essa falta dessa pestana é devido a duas coisas, tá? O forno de casa, ele não tem mesmo vapor, a mesma qualidade do vapor que o forno da padaria. E aquele vapor é que faz abrir melhor aqui a casquinha do pão. E outra coisa que pode prejudicar a abertura aqui da casquinha é a qualidade da farinha, ok, gente? Às vezes você compra uma farinha de boa qualidade, dizendo que é farinha especial, não sei o quê, mas a qualidade do trigo que está lá dentro do pacote não é uma qualidade boa. E às vezes acontece isso, do pão não abrir a casquinha. Mas como você pode ver, o pão ele não perde em nada, tá? Para o pão de padaria, ok, gente? Bom, é um pão daquele de 50 gramas mesmo, de padaria, ok? Vamos então partir o pão para você ver. Então, pessoal, olha o pão, olha. Redondinho o pão, tá bom? Nós vamos partir aqui. Não perde em nada, tá, gente? Para o pão da padaria. A única diferença mesmo é essa que eu te disse, não fica complicado de abrir pestana por conta da qualidade da vaporização do forno, tá? Mesmo a gente colocando a vasilha lá dentro do forno, não dá o mesmo vapor, não é? Que o forno próprio para pão francês ele já vem, não é? Está aí o pão, uma beleza de pão, tá, gente? Abraços e até a próxima.